Bom dia, terceirão. Hoje, 3 de novembro de 2011, iniciando mais uma semana e também nós vamos iniciar um novo conteúdo, um conteúdo extremamente estratégico para o nosso Enem. A gente vai falar de atualidades. Reparem que nós vamos falar de geopolítica, economia, sociedade, nós vamos buscar temas, tópicos e associar alguns fatos que estão ocorrendo hoje no mundo, na atualidade, tá? No mundo e no Brasil. Lembrando que esse conteúdo eu enviei para vocês ontem, a primeira parte, tá? Do slide eu enviei para vocês no lá no na turma de vocês, eu enviei, tá? E já está disponível para vocês lá. E essa é a primeira parte, essa primeira parte a gente fala de geopolítica. E o termo geopolítica ele está relacionado, lógico, à geografia. É um ramo da geografia que estuda as questões políticas internacionais, nacionais e regionais, dependendo do que se trata essa questão. Então, os ramos, ou seja, os objetivos principais dessa ciência, que é a geopolítica, identificar questões territoriais, conflitos internacionais, questões relacionadas a territórios, reconhecimento ou não de territórios. Então, é uma ciência onde nós vamos relacionar diretamente termos políticos, tá? E o mundo hoje ele vive em conflito. Aliás, hoje não, né? Historicamente, em eras passadas, hoje. Então nós temos vários motivos por conta de conflitos. Por exemplo, reivindicações nacionalistas. Um exemplo seria os palestinos. Eles reivindicam o reconhecimento internacional do seu território lá na Palestina. É uma reivindicação nacionalista. Nação vem de um grupo de pessoas que possuem características culturais comuns, o idioma, muitas vezes a religião. A maioria das nações tem territórios, outras não, né? Os palestinos, os curdos, os tibetanos, eles reivindicam o reconhecimento internacional de seus territórios. Contestações de fronteiras, disputas por fronteiras. Isso não ocorre geralmente entre países, também dentro de um próprio país. Por exemplo, aqui no próprio Brasil, nós já tivemos uma contestação de fronteira entre Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia. Lógico que todas as contestações vão ter guerras? Não, a maioria delas são resolvidas através de acordos, né? Acordos entre ambas as partes. A instabilidade política de um país, a Síria hoje, atualmente, vive essa instabilidade, uma guerra civil, onde grupos de reivindicam a saída do atual presidente que é chefe de Estado sírio, né, Bashar al-Assad, né? Então nós temos essa questão de instabilidade política, a questão religiosa, as diferenças étnicas, ações terroristas, arsenais bélicos. Todos esses motivos, esses fatos estão envolvidos em questões geopolíticas. Então eu acho, particularmente falando, eu acho uma questão muito assim atraente na geografia, porque a gente vai identificando alguns problemas próximo a nós, como o exemplo da Venezuela, que vive hoje uma crise política, socioeconômica sem precedências, né? E é um país vizinho a nós, né? Como também aquele mais distante, lá na Síria, no Oriente Médio. Então, dentro do nosso país, as questões geopolíticas hoje elas são bem resolvidas, pelo menos por enquanto. Nós não temos nenhuma questão de separatismo ou guerra civil ou conflitos internos étnicos. Sim, nós temos problemas ligados à raça, a racismo, a outros tipos de fatores que englobam também a geopolítica, tá? Mas
menos graves do que nós encontramos, por exemplo, no Oriente Médio, que nós estudamos na aula passada, que é a região Barril de Pólvora, né? Uma região hoje, atualmente, a que mais nós temos conflitos ligados à disputa por territórios, às diferenças religiosas, étnicas e econômicas também, a disputa por petróleo, né? Então envolve essa questão geopolítica numa região que é extremamente contestada lá. A geopolítica mundial, nós temos um organismo que hoje define as direções políticas internacionais, que é a ONU, Organização das Nações Unidas. Mais adiante nós vamos estudar bem a formação da ONU, as agências da ONU, para vocês também estarem ligados a esse fato, um fato muito importante. Para você entender uma guerra hoje, você tem que entender o contexto, a forma de atuação da ONU como principal organismo internacional. Aqui nós temos aqui justamente as bandeiras de alguns países. Nós temos hoje a sede da Assembleia Geral da ONU em Nova York, nós temos outros segmentos em outros territórios do mundo, né? Mas depois a gente vai estudar isso com mais clareza. O que a gente tem que entender? O principal organismo internacional hoje é a Organização das Nações Unidas. Ela é uma entidade que é representada pelos próprios países. Aí, internamente, nós temos aquelas divergências que depois nós vamos estudar. Hoje, o nosso objetivo é estudar uma ordem geopolítica logo depois da Segunda Guerra Mundial. Vamos ver se vocês estão ligados. A Segunda Guerra Mundial, ela terminou, oficialmente falando, em 1945. Logo em seguida surge a ONU, e logo em seguida também surge um novo momento geopolítico no mundo. Ocorre uma divisão. Vocês se lembram como ficou denominado esse período pós-Segunda Guerra? Entre 1946 e 1991. Excelente, Samuca, Guerra Fria. Esse período que a gente vai ver alguns detalhes, mas isso aqui é atualidade, professor. Veja bem, nós temos que entender todo um contexto para chegar numa relação política hoje. Por exemplo, a guerra da Ucrânia e a Rússia pela Crimeia, disputa de uma região, ela tem um fato ligado à Guerra Fria. Por isso que nós temos que voltar a esse fato e estudar alguns detalhes. Então, a Guerra Fria foi um período que surge logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, né? Nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial terminou com a vitória dos aliados sobre o eixo, né? Os aliados formados pela então União Soviética, Estados Unidos, Reino Unido e França. De outro lado, três grandes líderes: a Alemanha principal, né? A Alemanha de Hitler, a Itália e o Japão. Então a derrota do eixo, né? A vitória dos aliados, ela enfoca numa nova divisão geopolítica internacional. E essa divisão foi chamada de divisão bipolar. Alguém poderia lembrar o que seria essa divisão bipolar? Bem objetivo. Uma divisão entre dois blocos. Tem até aqui no slide, vocês estão observando. O mundo, ela começa a se dividir em dois extremos. Isso, Samuca. Um lado que era o pensamento socialista, liderado pela maior nação socialista de todos os tempos, a União Soviética, ou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e de outro lado, um outro bloco que era opositor a esse socialismo. Os capitalistas, que eram liderados pela força dos Estados Unidos. Então, olha como é a divisão geopolítica pós-Segunda Guerra Mundial. O mundo estava dividido entre capitalistas e socialistas. Por isso que a gente chama o período dois polos. Divisão do bloco capitalista, né, onde seu principal líder eram os Estados Unidos, e o bloco socialista, a grande potência socialista, que a gente vai relembrar da formação da União Soviética.
Muitos de nós temos uma dúvida em relacionar Rússia e União Soviética. Tem diferença? Tem. Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos lá? Então essa Guerra Fria, olha o período aqui bem detalhado, gente. Um período que nós temos a divisão bem clara, lógico que tem aquela ala que é uma ala neutra, que ela não se manifesta oficialmente se é socialista ou capitalista, mas o que importa, vocês darem, selecionarem fatos históricos e geográficos. Esse período entre 1946 ou depois da Segunda Guerra Mundial até o início da década de 90, a gente vê claramente uma divisão entre socialistas e capitalistas. Olha lá, onde nós estamos aqui em marrom, caque, né, bege, os países que adotam o socialismo. O verde, o capitalismo e alguns neutros, mas jamais para o lado capitalista. Então a gente tem essa divisão clara. Olha a divisão clara na Europa, essa linha azul aqui, ó. Aqui nós temos o continente europeu, aqui o mundial. Repare que essa linha azul aqui é uma linha imaginária, lógico, que divide os dois lados. A Europa socialista, chamada de leste europeu, olha a União Soviética como influencia a política e atrai esses países para a formação do socialismo. E o outro lado, em verde, virado lá para o Atlântico, olhando para os Estados Unidos, está a Europa ocidental capitalista. Pergunta para o terceirão: qual o nome dessa linha imaginária na Europa que dividiu os dois lados europeus, socialista e capitalista? Tem um período dentro da Guerra Fria. Vocês lembram o nome desse termo? Cortina de ferro. Ótimo, Samuca. Muito bem. Atenção para a questão de Enem. Essa foi a divisão geopolítica da Europa, olha o que eu falei, foi entre o período da Guerra Fria. O lado rosa chegando a vermelho, que é uma cor símbolo do socialismo, o vermelho, né, vocês podem lembrar, o leste europeu, onde esses países como Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, a União Soviética, que a gente vai falar dela daqui a pouco, eles adotam um modelo socialista. E aqui o grande líder e influenciador do socialismo nessa parte europeia. De outro, França, Itália, a Alemanha dividida, que a gente vai ver aqui, a Alemanha ocidental, né, Reino Unido, adotando o capitalismo, se aproximando dos Estados Unidos. Repare, né? Os Estados Unidos, junto com o Reino Unido, França, a União Soviética, combateram ferozmente a Alemanha. No período da Guerra Fria, a Alemanha foi dividida. A parte ocidental se aproximou dos Estados Unidos, oriental da União Soviética. Aqui que ocorre o famoso termo de construção do Muro de Berlim. Daqui a pouco a gente fala dele lá, tá? Então, olha só, aqui tem um resumo do que foi esse período da Guerra Fria. Foi depois da Segunda Guerra Mundial. Atenção com pegadinha, muitos alunos, e eu acho que também não é fácil, né? Vocês estudam muitos conceitos ligados a diversas disciplinas, né? Então, vocês têm que associar esse termo logo depois do final da Segunda Guerra Mundial. Tá? Não na primeira, nem antes da segunda, depois da Segunda Guerra Mundial. Então a gente sabe que é um período dividido entre capitalistas e socialistas. O nome Guerra Fria, ela está relacionada ao quê? O mundo aguardava já a Terceira Guerra Mundial, e seria talvez ela a pior de todas, porque tanto o bloco capitalista quanto o bloco socialista, eles tinham o poder bélico nuclear que poderia destruir nossa Terra, nosso planeta, o mundo, né? Então era foi um período muito tenso, a rivalidade entre essas duas superpotências, tá? Então o que vocês têm que entender? O período, né? O nome do período, o que significa Guerra Fria,
Guerra Fria porque não ocorreu um confronto armado direto, estou falando direto, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Lógico que existiram outros conflitos, mas que envolvesse diretamente os Estados Unidos com a União Soviética, não. Por isso esse nome Guerra Fria. Foi uma guerra ideológica, uma guerra de nervos, né? Foi uma divisão política. Tanto que um, que era muito forte, e outro também, eles sabiam, se eles iniciassem um conflito armado direto, eles iriam atrair seus aliados e ia ser um desastre total, né? O fim, ele ocorre em 1991, justamente porque o socialismo ele não consegue se manter ou satisfazer a população desses países. O socialismo ele começa a adotar algumas características de autoritarismo, enquanto o capitalismo dá liberdade à sua sociedade, dá liberdade de mercado, o socialismo se fecha muito. Então, mais lá para o final da década de 80, a própria população dos países socialistas, eles não queriam mais esse modelo. Então aí começa o fim do período bipolar com a crise do socialismo. Enquanto ele era forte, ele durou, pô, entre 1945, bota lá, até 1990, 45 anos, gente, né? De consistência, de grande opositor ao mundo capitalista. Aqui a gente sabe, ó, diferença entre capitalistas, o grande líder, bandeira dos Estados Unidos aqui, eles gostam muito de associar termos a territórios. Isso aqui vocês conhecem muito bem a bandeira dos Estados Unidos. E essa era a bandeira da União Soviética, né? Olha o vermelho presente, que é o símbolo do socialismo, do comunismo, né? Eles falam comunismo, mas a gente vai ver algumas diferenças daqui a pouco que não tem nada a ver com o comunismo que Karl Marx pensava, ou pelo menos parte dele, né? Então, olha só, essa foi a divisão geopolítica nesse período aí. Muito atento a esse período, porque quando a gente chegar a alguns fatos agora, vocês vão ter que relembrar esse período, tá? Por isso que eu volto a ele, dou uma revisada em alguns fatos e a gente continua aqui, ó, revisando. A gente vê os dois modelos, as diferenças de ideologias entre capitalistas e socialistas. Vocês estudam muito bem isso em história, sociologia, eu sei, vocês já têm esse domínio, mas é bom relembrar, tá? Por exemplo, o capitalismo, ele estimulava os meios de produção privadas, né? O que é uma iniciativa privada? Alguém pode responder para mim? Vamos lá. Uma iniciativa privada está ligado a uma empresa, por um cidadão, por um grupo de pessoas. Isso mesmo, Samuel, muito bem. Então eu tenho uma empresa privada, essa empresa pertence a mim. Eu sou uma pessoa da sociedade, um cidadão dentro de um território que posso ter posse de um bem, né? De um estabelecimento. Já no socialismo, olha só, quase tudo ou tudo era controlado pelo Estado. Enquanto aqui eu poderia ter um comércio, o comércio seria do Estado no mundo socialista. Enquanto aqui eu tenho uma escola privada, lá a escola totalmente seria estatal. Ah, mas daqui no capitalismo nós temos. Sim, nós temos segmentos que são controlados por Estado, por exemplo, na educação, escola pública, na saúde, hospital público, porém nós temos o privado, coisa que no socialismo era muito raro isso acontecer. Olha como o Estado libera aqui para a sociedade e aqui o Estado controla. Olha a diferença de pensamento entre capitalistas e socialistas. Então são bem diferentes, né? Então era um mundo bem dividido, com ideais bem definidos também. Ó, na segunda, o controle do mercado é desempenhado pela livre concorrência e competição. Por exemplo, qualquer pessoa, seja maior de idade, que não tenha pendências judiciais, ela pode abrir seu próprio ou empresa e competir com outro.
No mundo socialismo, não. No mundo socialista, o Estado era dono da produção, quase que exclusivamente, com algumas exceções, tá? Com algumas exceções, lógico, mas poucas. Então, olha só a diferença. Aqui, eu abro uma padaria, eu quero botar meu pão a R$ 10 o quilo. Vai, Bruna lá do terceiro ano, abre outra padaria, bota R$ 8 o quilo. Olha a livre concorrência, como eu posso concorrer dentro do mercado. É lógico, se fosse assim eu posso botar R$ 100 o pão, mas ninguém vai comprar, né? Lei da oferta e da procura. Então tem essa questão da livre concorrência e competição. Aqui não, aqui o Estado produzia, o Estado determinava preço, né? E você era um simples trabalhador para o Estado, né? Aqui você pode ser ter sua própria empresa, aqui raríssimas vezes você conseguiria isso aqui, beleza? Aqui o capital privado, muito assim, estimulado. Por exemplo, eu tenho US$ 1 milhão, eu quero construir uma fábrica. Beleza, esse capital vem de quê? De uma pessoa da sociedade ou de grupos de pessoas. Aqui, os órgãos estatais que investiam. Por exemplo, enquanto aqui um grupo constrói uma siderúrgica, por exemplo, né, um grupo de pessoas, ou uma pessoa só, dependendo, aqui é o Estado que vai construir aquela siderurgia. Quer ver um exemplo? A antiga CST, atual ArcelorMittal, ela era estatal, ela pertencia ao governo federal. O que aconteceu na década de 90? Privatizou, vendeu para o capital privado. E hoje a ArcelorMittal ela é controlada por capital privado, né? O que a gente pode destacar? Olha a presença do Estado como era máxima e a presença do Estado aqui como era mínima. Por isso que a gente chama capitalismo Estado mínimo, ou seja, ele intervém muito pouco na sociedade, na economia. Lógico, alguns setores estratégicos ele pode intervir, mas muito pouco. Por isso que o Estado capitalista era chamado de Estado mínimo, e por isso que o Estado socialista ele foi chamado de Estado máximo. Olha como ele intervém na política, na economia, na sociedade. Aqui ele intervém também, mas em menor proporção. Aqui nós temos empresas estatais, são minorias, e a maioria são empresas privadas. Aqui o mundo era socialista, pelo menos naquela época, agora não, né? Esmagadoramente falando, estatal. Beleza? Então olha só como eles tinham ideais bem diferenciados. Então quando você vê a cor vermelha, associa ao socialismo, a um Estado de esquerda, e azul ou verde, um modelo de Estado mínimo, tá? Então essas duas cores aqui são estratégicas para vocês diferenciarem aqui. Aqui também falando da sociedade dividida em classes com um grupo denominado elite e burguesia, que controla os meios de produção. Por exemplo, a sociedade tinha uma condição socioeconômica um pouco mais justa. A elite era o Estado que comandava, né? Aqui, sem distinções, desculpa, inverti. Aqui, a sociedade dividida em classes, o capitalismo, desculpa, tá? É uma sociedade dividida por seu poder econômico, né? Você vê, por exemplo, um médico, um operário, a divisão socioeconômica entre eles é muito grande. Já aqui no socialismo, essa distinção era mínima ou bem menor. Um médico tinha quase que uma mesma condição socioeconômica de um operário, de um agricultor. Então nós tínhamos essa diferenciação aqui. Então no socialismo era melhor, porque não tinha essa divisão de classe. Em algumas coisas, se for ligado à sociedade, foi melhor, mas outras não. Isso aqui é controle, controle, controle. O que vira essa palavra controle? Ele vira uma palavra chamada autoritarismo. É aí que a sociedade começa, então, a questionar essa ideologia socialista. Enquanto essa sociedade aqui
estava em liberdade de expressão, podia viajar, abrir sua empresa, ter o salário que merecia. Aqui não. O Estado controlava, ele era autoritário, ele era ditador. Então isso foi cansando aqueles segmentos da sociedade. Espera aí, enquanto eu via, é o caso da Alemanha, que foi dividida, ocidental e oriental, ela foi dividida por um muro. Enquanto de um lado as pessoas circulavam, viajavam, tinham empregos, disputavam capitais, pô, aqui não, do outro lado, eu era controlado exclusivamente pelo Estado. O Estado tinha que falar quanto eu ia ganhar, onde eu ia morar, quando eu poderia sair, fazer uma viagem. Então isso aí começou a incomodar segmentos da sociedade socialistas, né? Vamos para algum... Isso aqui é muito importante, galera. Diferença entre Rússia e União Soviética. Vocês têm que saber isso. É um pouco complicado? Nem tanto, mas confunde sim. Quem surgiu primeiro, Rússia ou União Soviética? Vamos lá, quem responde para mim? Estou aguardando, vou beber uma água, hein? Rússia, muito bem, Samuca. Rússia sempre existiu, uma monarquia, um império, né? Um país capitalista, tá? Que era desigual, era a burguesia, a monarquia, os czares, né, que eram chamados os imperadores, reis, rainhas da antiga Rússia, eles tinham poder econômico e a maioria da sociedade russa era pobre, né? Vivia no campo ou era operário, com baixo padrão de renda, baixo padrão socioeconômico. Então o que acontece? A Rússia ela foi crescendo, incorporando territórios ao longo da sua história. Só que chega em 1917, o que acontece? Movimentos, segmentos das sociedades, operários, camponeses, eles se reúnem e derrubam o poder da monarquia na Rússia. Em 1917, em outubro, ocorre a Revolução Russa, né? Qual era o objetivo da Revolução Russa? A classe, né, operária, camponesa, derrubar a classe dominante, que eram os czares, que faziam, enriqueciam cada vez mais, tinham privilégios, enquanto a maioria numa situação desesperadora. Então essa classe operária consegue derrubar os czares. É aí que pela primeira vez no mundo um país adota o socialismo. E esse país é a Rússia. Em 1917, através da Revolução Russa, né, cria-se o primeiro país socialista do mundo, que é a Rússia. E a ideia de União Soviética, ela começa a surgir logo após essa criação adoção do socialismo na Rússia. A Rússia, olha onde ela está aqui, ó. Ela começa a influenciar esses países vizinhos, ó, localizados, parte deles na Ásia, parte dele no leste europeu. Então, com a influência russa, a partir de então, o mundo olhando um novo modelo de gestão política socialista. E esse modelo de gestão política, eles são imperialistas também, eles vão influenciando esse território. É aí que, a partir de 1922, surge a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a partir da Rússia, surge a União Soviética. E o que foi a União Soviética? A integração de 15 repúblicas em uma só nação, a maior nação socialista de todos os tempos. Então, a partir de 1922, não foi nesse ano que as 15 repúblicas se unificaram, mas começa a unificação das 15 repúblicas que formaram a União Soviética a partir de 1922. Então, a Rússia vai influenciar Bielorrússia, Moldávia, Armênia, Letônia, Estônia, Lituânia, Geórgia, Cazaquistão, Turcomenistão, Azerbaijão, Quirguistão. Então, juntando 15 repúblicas em uma só.
é aí que nós temos a maior nação socialista de todos os tempos. O nome oficial desse país, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou, como nós conhecemos, a União Soviética. Tá? Esse país ele não existe mais, ele ficou em foco político no mundo em 69 anos. Foi justamente quando o período bipolar estava muito ascendente, disputas entre socialistas e capitalistas. Então ele surge em 1922 e a União Soviética chega ao fim em 1991. Hoje não existe mais, daqui a pouco a gente chega lá. O que eu quero que vocês entendam por enquanto? Existia a Rússia adota o socialismo, influencia os territórios vizinhos, cria a União Soviética, que hoje já não existe mais. Se você pegar um mapa da década de 1980, você não vai ver Cazaquistão, Ucrânia, Rússia, você vai ver União Soviética. Se você pegar um mapa atual, você não vê mais União Soviética. Ou um mapa a partir de 1991, que quando é que chega ao fim a União Soviética. Então, a integração de 15 repúblicas em uma só. Aqui está, ó, um histórico de formação. Ó. Em 1922, vem a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia, elas formam. Em 25 ela já vai aumentando. Olha, até chegar a 1940, nós temos a União Soviética configurada como foi. Tá? Muito atento a isso. Essa aula aqui, ó, que eu dei em 2017, era quando nós tínhamos 100 anos da Revolução Russa. Eu botei ela hoje aqui, porque até hoje não foi cobrada essa questão no Enem. Então, quem sabe que ela não esteja lá, já numa questão de geografia, de história, de sociologia, quem sabe, né? Pode estar lá, ó, botei 100 anos da Revolução Russa, 1917 e 2017. Estou martelando com essa questão desde 2017 e ela não chega no Enem. Quem sabe é esse ano, né? Então, o que eu quero que vocês estudem? Eu enviei esses slides ontem para vocês, tá? Dê uma leitura, relembra o que eu falei da Rússia e depois União Soviética, e agora, no período bipolar, nós não estamos falando mais restritamente de Rússia, e sim União Soviética, né? Vamos lá, galera. Então aqui tem os principais fatos da Guerra Fria, eu vou citar alguns, não todos, porque tem muitos detalhes aí, eu deixo aí com o Paulo, deixo com o Sávio, que eles adentram mais, com mais objetivo com vocês, com fatos mais históricos. Reparem que o mundo capitalista tendo seu principal líder e o mundo socialista tendo seu principal líder. Ó, o objetivo deles, manter o capitalismo no mundo que vigorava, e o objetivo maior da União Soviética, expandir o socialismo no mundo. Conseguiu. Foi lá na China, Iugoslávia, o leste europeu, Coreia do Norte. Então, alguns fatos ligados à Guerra Fria. Vamos lá. Primeira corrida armamentista. Terminou a Segunda Guerra Mundial e olha lá que, entre aspas, né, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos lutaram do mesmo lado na Segunda Guerra Mundial. Não vão falar que eles eram amigos íntimos, isso é brincadeira. Um desconfiava do outro, mas eles tinham um objetivo em comum, destruir a Alemanha nazista, e conseguiram, né? Conseguiram. Acabou a guerra, agora você vai para um lado, eu vou para o outro. E é aí que eles começam a se armar de forma intensa, que o mundo ficou apavorado. Caraca, bicho, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética têm um poderio bélico que pode acabar com todo mundo aí. E vocês deram sorte, porque se essa guerra tivesse acontecido, vocês, e talvez eu nasci em 1965, talvez eu teria até nascido, dependendo da época, mas vocês nem nascido poderiam ter nascido. Provavelmente não, porque o poder bélico deles era de destruição geral. Os armamentos nucleares cada vez mais avançando, tanto que vocês podem relacionar isso aqui como terminou a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos mostrando o que ele já tinha em mãos.
armamentos nucleares. Jogaram 2 bombas atômicas lá no território japonês, o mundo ficou olhando assim, meu Deus, o que é isso? Se 2 bombas deu aquele estrago, imagina agora esse poderio bélico aqui, ó, mostrado pelos Estados Unidos e pela União Soviética. O que isso poderia ocorrer para a sociedade humana? Outro fato interessante é a corrida aeroespacial. Eles fazem propagandas para mostrar que não tinham somente armas, mas tinham tecnologia aeroespacial. É o período que os Estados Unidos lançam a primeira tripulação navegada por humanos à Lua. A União Soviética foi o primeiro país que lançou a primeira tripulação fora da órbita, não chegou à Lua, mas fora da órbita, né? Deixa eu ver o que o Lubázio perguntou aqui. Socialismo não funciona porque todo socialismo leva ao autoritarismo e o governo único é privilegiado. Concordo plenamente com o Lubázio. Lubázio, Karl Marx, o socialismo que ele pensou, aquele que vocês estudam em sociologia, o socialismo utópico, aquele sonhado por Karl Marx, que não chegou a ser implantado, isso aí, utópico. Ele via o quê? Uma igualdade social, ele via o Estado intervindo até a sua sociedade estar organizada. Depois que ela estaria organizada, acabaria o Estado. É esse o modelo comunista de sem Estado que não ocorreu no socialismo real. O socialismo não era o científico? Científico, sim, o estudado ele fez, né, o Samuel. Ele foi chamado de socialismo científico e utópico. Científico por quê? Ele escreveu livros, ele mostrou o que era ideologia socialista para ele. Ó, é um estudo em cima disso, uma oposição clara ao capitalismo. Utópico por quê? Que o Lubázio falou. Porque esse socialismo que os Karl Marx defendia, ele não foi implantado no século XX. Qual o nome do socialismo implantado no mundo no século XX? Vocês vão lembrar. Qual o nome? Ó, o utópico e científico de Karl Marx. Qual é o que foi implantado de fato? Qual o nome dado a esse socialismo? Não, o socialismo implantado de fato é o socialismo real. Olha lá, ó. Ó, entendeu? Por que, Lubázio? Por que, Samuca? Por que terceiro ano? O socialismo real foi o que foi implantado de fato no século XX. E alguns tópicos aqui, eles tinham alguma coisa que Karl Marx defendia, mas a maioria não. Por exemplo, Partido Comunista. O comunismo para Karl Marx era a própria sociedade se autorregulando, se organizando no espaço. Para Karl Marx, o socialismo tinha que ter a presença do Estado até organizar a sua sociedade. Depois que todos ou a maioria estivessem organizadas com emprego, moradia, educação, a própria sociedade iria se organizar no seu território. Isso não aconteceu, né? Isso aí pode ter uma relação com anarquismo, pode sim, tá, ô Lubázio? Mas o socialismo real ele tem uma característica base, o autoritarismo. Concordo plenamente com o que Lubázio falou. O autoritarismo ele foi posto em questão como questão principal dos estados socialistas do século XX. O leste europeu, China até hoje tem Coreia do Norte. O que é a Coreia do Norte hoje? Autoritarismo puro, numa fachada, numa máscara falando que é socialismo. Brincadeira, aquilo não é socialismo. Pelo menos o que Karl Marx pensava, né? O que ele escreveu, junto com outros pensadores, Friedrich Engels e entre outros aí, tá, gente? Então vamos voltar aqui para a União Soviética, lembrando isso aí, tá? Pede uma revisão em história e em sociologia, justamente sobre o socialismo utópico científico e o socialismo real. Vocês vão ver diferença, tá? Tem algumas diferenças aí básicas. Essa corrida aeroespacial, olha algumas propagandas. Ó. Primeira nave tripulada, né? Não chegou à Lua, mas saiu de órbita. 1961, União Soviética. Olha os Estados Unidos, vai lá e, contrapartida, manda o homem à Lua. Faltam uns 3 minutinhos aqui, eu vou
daqui a pouco terminar. Deixa eu ver se na próxima aula eu vou com os fatos da Guerra Fria. Então estudem isso em casa, tragam dúvidas e a gente vai tirar dúvida. Deixa eu ver. Lubase, mas isso é mais o problema desse ciclo, de que quem faz a revolução acaba se tornando conservador quando chega ao poder. Com certeza, Lubase, o poder cega a pessoa. Quer ver? Me dê uma posição de poder. Ah, vou dar 0 para todo mundo só porque ficaram conversando. E quem tem um poder, muitas vezes ele perde o senso de ideologia que ele tinha. Pô, isso serve para qualquer um, gente. Delega poder. Pô, eu posso mandar em todo mundo. Então as pessoas, às vezes, ou grupos de pessoas, elas começam a mudar um pensamento porque consegue, através do poder, benefícios, né? Privilégios. E isso que ocorreu no socialismo, no Lubase. Concordo com você também. Concordo plenamente, né? Se você tem um ideal que tem que ser seguido, esse ideal ele não vai ser efetivado em anos. Tem um ideal que tem que seguir em um ciclo. Então, o que os estados socialistas fizeram naquela época? Quando eles viram que a sociedade do outro lado era mais liberal, tinha mais liberdade de expressão, o que eles fizeram? Eles simplesmente começaram a instituir poder, força, e não dá certo. Gente, eu vou ter que parar por aqui, senão eu vou deixar vocês no vácuo. Alguma pergunta para mim?